Oi, gente, tudo bom? Ó, 8 horas em ponto, hein? Então, começamos aqui hoje a live da diversidade, toda quinta-feira. A diversidade está fazendo aí a quinta da diversidade. E a gente começou hoje com a primeira maravilhosa. Fiquem aí, curtam que a gente tem uma horinha aqui para se divertir e para se informar e saber muita coisa sobre o carnaval. Mas para quem não me conhece, né? Eu sou Inês Gonçalves, eu estou presidente da Escola de Samba Grêmio Recreativo e Cultural GRES Diversidade. Aproveito para mandar um abraço para todos os componentes da escola do GRES Diversidade, todas as amigas, os amigos, todos que nos acompanham, que desfilam com a gente, que gostam muito aí da diversidade. E hoje a gente está realizando aqui a quinta, né? Toda quinta-feira a gente vai estar trazendo aqui temas variados, temas diferentes, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook também. Assim a gente vai conseguir contemplar aí todo o nosso público, né? E nessa live de hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que vai despertar a chama, né? De quem fica meio assim com o carnaval e de quem gosta muito da cultura carnavalesca. E esse bate-papo aqui hoje, ele é um de muitos outros que vão vir, porque ele vem baseado em estudos, em pesquisa, né? E o resultado é maravilhoso. E a gente vai poder aqui hoje tá conversando com, com o nosso convidado, né? E ele vai tá explicando tudo aqui pra gente. Então, assim, ó, comentem, curte, compartilhem, vamos fazer esse vídeo bombar, né? E a gente vai poder amar um pouquinho mais o carnaval. E por isso eu vou convidar, né, o nosso convidado aqui de hoje. Ele é o professor Pipo, mestre de Patrimônio Cultural e Sociedade. Aí a gente deu uma incluída aqui no currículo dele, que ele é o nosso mestre de cerimônia e incentivador nos eventos da diversidade. Quem vai nos nossos eventos sabe, né, do People sempre nos alegrando e ajudando a conduzir todas as nossas festas aí. Eu vou chamar então aqui o nosso entrevistado de hoje, né, o People. Deixa eu achar aqui o Pipo, gente. Ó, desculpe, tá, gente, que eu não sou muito boa nesses negócios aqui não, tá? Vamos lá. Convidar o Pipo pro vídeo. Não, cadê? Aqui. Bem, quantos minutos aí o Pipo aparece aqui pra gente poder conversar? Já agradecendo. Oi, tudo Tá bom, travado. Pipo? Tá travando um pouquinho, aham. Não tô Não, conseguindo. eu acho que é problema mesmo. Mas a gente vai estar aí falando. Está me ouvindo? Tô te ouvindo sim, Pipo. Já queria te agradecer por esse momento, né? Por esse espaço aqui que a gente tá podendo conversar, podendo trazer tantas informações. E vamos ver se melhora aqui o vídeo que deu certo. Senão a gente vai te escutando aqui, sabe? Mas era legal se a Gente, gente conseguisse ter a tua imagem. mas que Pipo, pena, acho que é um problema mesmo de conexão, mas o que importa é a fala. tá. Olha só. Tá todo mundo aqui já agradecer todos que estão participando aqui da live, tá, gente? Vou tentar pegar o nome e agradecer aqui, mas a intenção é a gente ouvir bastante, né, o que o Pipo tem para falar, e aí depois eu vou anotando algumas perguntas aqui, vou passando para o Pipo e o Pipo, a gente vai interagindo. Pode ser assim, Pipo? Claro, imagina. E se vocês não estiverem me ouvindo, vocês apenas me acionem. O que importa é que essa pessoa que está na foto aí sou eu, gente. É de verdade. Então, Pipo, hoje à noite, nesse tempo que a gente vai passar junto aqui, a gente tem uma pergunta que a gente gostaria que tu respondesse. Como era Sim. o Carnaval de Joinville de 1865 a 1930, quando Joinville era uma adolescente ainda? É, Contigo aí, Pipo.
Gente, uma boa noite a todos. Que pena que tá travando a minha imagem, mas o que importa é a fala, tá? Eu tô aqui ao vivo, tô muito feliz, tô muito contente. Amo a Inês, amo a escola, amo a todos que estão aí, certo? Obrigado de coração mesmo. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que ela tem um desdobramento de 5 capítulos, é a minha dissertação de mestrado, foi defendida em fevereiro, foi bem bacana, foi lindo demais, né? E eu resolvi pesquisar muita coisa e vi que não tinha nada sobre carnaval em Joinville dentro do programa de mestrado. E falar em patrimônio é falar em carnaval também, patrimônio imaterial. Então eu levei essa proposta para minha entrevista lá no início do mestrado e os professores ficaram meio assim, carnaval em Joinville, mas tenho que falar, né? Porque a gente tem essa cultura de que Joinville nunca teve carnaval. E eu tive que fazer um recorte. O meu recorte de pesquisa é de 88 a 2018. São 30 anos de carnaval. 30 anos. Só que quando eu comecei a pesquisar, né, essa pesquisa sobre a orientação da doutora Luana, a Luana Gusso e a doutora Ilanil Coelho, que a Ilanil conheceu muito, que a Inês conheceu muito bem, que a Inês foi com a escola de samba lá na Univille, foi lindo demais, né? A pergunta que todos me faziam, mas da onde carnaval em Joinville? Desde quando que tem carnaval em Joinville? Aí eu parei tudo, falei, não vou mais falar de carnaval se eu não descobrir de onde começou aqui em Joinville, pelo menos. Eu tenho que descobrir para calar a boca do povo, para saber que realmente tem carnaval em Joinville. E como eu passei exatamente 18 meses dentro do arquivo histórico, porque o arquivo histórico me deu muito corpo para eu poder pesquisar, porque não tinha nada de carnaval, não existe livro, não, as pessoas do século passado, né, do início do século passado, século XIX, XX, as pessoas que viveram aquilo lá no início já não existiam mais. Então eu pensei o quê? Falei, meu Deus do céu, eu estou num rabo de foguete agora. E eu pesquisando um jornal de 2009, encontrei a seguinte manchete. Carnaval na Colônia. A primeira festa na Colônia. Eu falei, que coisa é isso? E ali tive uma pista, né, de aonde encontrar. Aí eu fui para os jornais antigos, que era o Colonizaiton. O jornal impresso em Joinville, o primeiro jornal impresso, o Colonizaiton. E ali eu comecei a encontrar tudo que eu queria, entrei no túnel do tempo. Foi incrível. Mas antes disso, é bom as pessoas saberem, assim, mas da onde que surgiu o carnaval? Então a minha pesquisa aqui tem 300 páginas, 300 páginas, quiseram me matar porque os orientadores tiveram que ler tudo isso, né? E corrigir, certo? Eu tive que pesquisar da onde surgiu realmente o carnaval. Então, assim, gente, ó, muitas pessoas dizem que surgiu lá muito antes de Cristo, né? Que o nome vem de Carrum Navalis, que era um barco de roda, que ia até o mar, oferecia oferendas e faziam festas. Mas eu me baseei muito numa escritora chamada Eneida de Moraes, certo? E essa é uma das proposições, das ideias da onde o carnaval possa ter surgido. E encontrei no livro de Felipe Ferreira, que é um outro cara fantástico, que depois de 50 anos, depois que Eneida de Moraes, uma mulher, gente, uma mulher em 1958 descreve o carnaval, tá, no Brasil, uma mulher fantástica, uma professora, né? Certo? Felipe Ferreira, um outro historiador, reescreve essa história com uma outra roupagem, e ele diz assim, olha, o carnaval pode ter surgido dessa teoria, mas pode ter surgido também no ano 604, né? Quando o Papa, né, ele falou assim, ó, vamos dar 40 dias para o povo se embebedar, para o povo beber, para o povo festar? Não, vamos dar só 4 dias para o povo festar. E depois que acabar essa festa, a gente vai dar daí 40 dias de penitência. E depois de quase 500 anos, né, o Papa vai lá e fala assim, olha, está agora decretado quaresma.
Então vocês podem fazer o que vocês quiserem 4 dias antes e depois todo mundo enclausurado, todo mundo aí fica dentro de casa pedindo perdão pelos pecados e fazer como Jesus fez 40 dias no deserto. Era liberado pecar então, Pipo? Podia pecar à vontade. O que era o pecar? O pecar era comer, se esbaldar, beber, falar mal do próximo, podia sair na rua e tudo mais. Só que a minha pesquisa era Joinville. Aí você imagina assim uma viagem de quase 90 dias dos colonizadores vindo, né, para a Terra da Promessa, que era assim que a Europa se referia a esse pedaço de chão, quase 90 dias, né, vindo aí pelo oceano e desembarca aqui na colônia Dona Francisca em 1851. Você imagina, 200 imigrantes europeus, né? Chegaram aqui, já existiam pessoas habitando aqui, né? Certo? E quem fala isso é o historiador Carlos Ficker, né, na sua obra, ok? E fala que daí o que acontece? Chegaram aqui, já ouviam que boa parte dos principais centros urbanos do país já realizavam bailes de carnaval, né? Que lugares eram esses? Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, já tinha bailes de carnaval. E esses bailes de carnaval serviam para quê? Serviam para o empoderamento da classe endinheirada, né, para expor ali suas conquistas, novidades tecnológicas da época, né? E esses bailes de carnaval, gente, eram bailes regados a Veneza, né, a Paris. Então não era como vocês podem imaginar, com banda, não tinha pagode, axé, obviamente, né? Não tinha batuque, eram vestidos longos, né? Ali você se empoderava. Ok? Só que Joinville não tinha nada disso. Nada disso. E passou-se daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, foi fundada uma igreja aqui em Joinville. Tinha uma festinha ali, uma festinha lá, que era uma serralheria que abria, era uma madeireira, né? Faziam ali sempre com muita cerveja. E o que acontece? Nesse jornal A Notícia, a gente foi lá para o Coloni e a gente encontra no jornal do dia 5 de março de 1865, lembrando que a pesquisa ela é composta de 1.100 recortes de jornais só de carnaval, né? Certo? No dia 5 de março de 1865, a gente encontra um anúncio em alemão gótico. Eu só consegui discernir ali Brômios, Bacos e Dionísios. Eu só consegui discernir isso. Certo? E aí eu peguei o recorte e falei, isso aqui é um convite de carnaval. O Dionei Cunha, que é o diretor do Arquivo Histórico, traduziu e ele falou assim, com clima, tempo favorável, domingo à tarde, 1 semana depois do carnaval. 1 semana depois do carnaval surgiu esse convite. Dia 5 de março, às 3 horas, início da festa popular, com Brômios, Bacchio e Dionísio, estarão à mostra o rei do vinho, né? E convidando toda a população para esse baile de carnaval, que era modelo de Veneza, ok? Não permitindo crianças estranhas. Crianças estranhas eram crianças que não pertenciam às nobres famílias de Joinville. E teve aí o primeiro baile que foi um sucesso, 1865, né? Era só restrito às classes sociais e média, também não impediria também que os menos abastados aproveitassem esse ensejo, né, para brincar o seu carnaval, mas não no baile, cada um da sua casa, né? Porque a gente tem que lembrar que carnaval, antes de ser uma festa, é uma data. É uma data, não é uma festa que eu quero fazer, é uma data. Então todo mundo poderia, mas nesse baile não, era só para o povo endinheirado daí, né? E a gente percebe então, a partir daí, desses recortes de jornais dos finais do século XIX e nos primeiros anos subsequentes do século XX, inúmeras anunciações, gente, era tanto anúncio de jornal, tá? Referente ao carnaval que você fica assustado, tá? Uma série de informativos ofertando para os habitantes de Joinville artigos diversos relacionados ao tal festejo. Eu estou aqui com um aberto, ler um para vocês, que diz assim, baile de fantasia, guarnições de todas as qualidades à venda, na Rua do Príncipe,
na loja F. del Freifuss, certo? Esse anúncio é de 1896, do Joinvilense Zeitung, já, o Coloni já tinha virado Joinvilense Zeitung, né? Então aí a gente percebe que despertava nos estabelecimentos comerciais da cidade variadas ofertas, né? Com novidades e mercadorias. Era tendência, né? Sim, porque São Paulo, Recife, Rio de Janeiro também esquentava a economia nesse período. E Joinville aproveitou esse momento aí, né, como um amplo negócio, né, como nos grandes centros, como essas cidades, né, certo? Então vendia-se de tudo, que eu já vou falar o que vendia. Mas o mais importante da pesquisa, a galera que está ouvindo aí, agora vai ficar assim, eu acho que bastante curiosa. Tá? O mais bacana, galera, presta atenção nisso. Quando vocês ouvirem, agora você já sabe o que é. É que acontecia em Joinville o intrudo. Eu não sei se alguém já ouviu falar de intrudo aí. Alguém pode escrever no chat aí se alguém já ouviu falar de intrudo, né? Parece que intrudo é entrada, né? O que era o intrudo, né? A gente sabe que o Brasil foi colonizado por portugueses, né? E nós não somente incorporamos essa língua dos imigrantes, mas também os hábitos e costumes, né? Certo? Então, chega também na América do Sul esses aportes de caravelas, né? Em que promoveram, né, a colonização vindo do antigo continente. Então, o que seria o intrudo? Tu imaginas assim, você saindo, eu vou resumir, porque é muita coisa pra gente falar, gente. Sim, Você sim. saindo na Rua do Príncipe, tá, que era a mais famosa na época, né? A Rua do Príncipe, e daqui a pouco você recebe, através de uma sacada na Rua do Príncipe, um balde de água na cabeça. Mas esse balde de água poderia ser um balde de água com água limpa. Mas ao mesmo tempo também, se eu quisesse, eu poderia botar dejetos de banheiro. Poderia colocar dejetos de comida, poderia colocar ali óleo, poderia colocar areia misturado com barro e tudo mais e jogar na sua cabeça. Isso era uma das características do intrudo chamado período intrudista ou período terrorista. Ou seja, era muito comum em todo o Brasil você levar uma bola de cera na cara, você levar um arremesso, tá? Você que estava inadvertido como pedestre, estourava no seu peito, levava dejetos e você ficava atordoado até recuperar a consciência. E todas essas formas era uma maneira de eu colocar ali a minha diversão e rir da sua cara. E você diz, eu não acredito que acontecia isso. Claro que o intrudo sofreu muitas adaptações aqui no Brasil, porque o Brasil sempre foi um povo criativo. Então não tinha só bolinha de cera, não tinha apenas água, balde de água na cabeça. Era comum eu colocar óleo no corrimão da escada, para quando uma senhora donzela descesse uma escada, ela vinha rolo abaixo. E eu ri da cara dela. Simplesmente assim, era a manifestação cultural. Era o terrorista intrudisíaco, certo? Então, consistia principalmente em molhar o desavisado, o oponente, né? Que sempre, se possível, completar o serviço com pó na cara dele e tudo mais. Existiam dois tipos de intrudo. O intrudo familiar e o intrudo popular. O intrudo popular era na rua. E o mais interessante é que você não podia reclamar muito, porque fazia parte do festejo, apesar da polícia estar sempre ali, né, municiando e tal, e a polícia está sempre advertindo, porque virou uma questão de saúde pública. E eu não estou falando de Joinville somente, porque Joinville teve isso, né? Eu estou falando de Brasil, né? Então, se você observar, o intrudo dentro de casa era com restos de comida. Quem é que nunca brincou, né, gente, de jogar comida um no outro, assim, no finalzinho de um almoço, alguma coisa? Era mais ou menos isso. E eu estou falando de um momento em que existia escravidão no Brasil, Inês. Existia Sim. escravidão, porque era 1880 ainda, certo? E o mais interessante, o negro não podia revidar o intrudo, porque senão ele ia para o tronco, né? Normal, né? É o que não mudou muito, né?
Não mudou quase nada, né? Então, o que que acontece? O negro dentro de casa, ele recebia o resto de comida na cara e, principalmente, a sociedade adorava ver o negro com trigo no rosto, para dizer, viu? Agora você tá branco, agora você é como nós. Mas não revida em nós, porque lá fora tem um tronco. O negro poderia revidar no próprio negro, sabe? Tá? Inclusive, existem fotos, né, do Debré, que é um pesquisador que veio para o Brasil e ficou horrorizado com isso, né? E os negros vendiam as tais das laranjinhas. E uma coisa bem bacana que a gente encontrou foi um livro de mãe solteira, que só existe um livro, do senhor Adolfo Bernardo Schneider, um escritor que nasceu em 1906, ele escreveu um livro, Memórias de um Menino de 10 anos. E ele detalha, a única obra que existe está no arquivo histórico, ele detalha, ok? Como que era esse intrudo. E ele conta assim, que ele fala que ali na Rua do Príncipe, por exemplo, embaixo da farmácia Delites, que é onde era a Minâncora antigamente, certo? Tá? Era muito comum receber um balde de água fria na cabeça, certo? E a prefeitura sempre tentava humanizar o carnaval. Ele proibiu os limões de cheiro. O que é limões de cheiro, galera? É um limãozinho que você passa uma cera ao redor dele, depois você tira o limão, fica uma película muito pequena, e ali dentro você coloca o dejeto que você quiser. E você colocando o dejeto que você quiser, você pode pegar e jogar nos outros, sabe? Um indício que se enchia os limões de cheiro com águas do Rio Cachoeira, que não eram tão poluídos, porque era comum pegar água do rio em todas as cidades e esperar numa espreita assim, o cara passar e jogar. E a Eneida de Moraes fala que assim, bom, isso também acontecia no Rio de Janeiro. E aqui em Joinville, mergulhava-se as pessoas na água 3 vezes. Por quê? Porque uma era em nome do Pai, uma era em nome do Filho, uma era em nome do Espírito Santo. Né? E lá no Rio de Janeiro era a mesma coisa. Ela fala, inclusive, que pegavam as pessoas como se fosse um touro, as unhas, porque a pessoa ela tentava se esquivar e não dava, né? E daí com isso aconteceu o quê? Aconteceu que teve um indício muito forte de cólera, né? Certo? Então, aos poucos, o intrudo foi perdendo a sua força. Só que Joinville reproduzia as mesmas práticas, se chamado jogos de intrudo. Jogos de intrudo. E as lojas aqui em Joinville, todo o comércio vendia limõezinhos de cheiro, né? Que na verdade era de cheiro, mas poderia ser de fedor também, né? Porque tu não sabe o que tu colocava ali, né? Eu fico imaginando assim, eu acho que eu não podia estar num lugar desse, que algumas pessoas eu gostaria de jogar uns limõezinhos, sabe? Eu tô pensando da gente pensar nesse resgate, fazer um carnaval. Certo. E daí o que acontece? Lá no final do século XIX, aparece a tal das seringas, ou bisnagas, que nada mais era do que uma construção mais engenhosa, que consistia assim como se fosse uma garrafa PET, uma garrafa PET oca, e ali tinha um esguicho, e eu enchia de água e jogava na cara das pessoas. Semelhantemente assim, o que hoje? Um revolvinho de brinquedo, aquele que espirra água, tinha as seringas, tá? E elas eram sobrecarregadas também com água de cheiro, ou de repente até água inodora, né? E a gente encontra na casa do senhor Bem, Casas Bem, diz assim um anúncio do jornal dele: para o intrudo, bisnagas, recomenda o senhor Bem, certo? Esse anúncio já era de 1887, do jornal Folha Livre, aqui de Joinville. E quem tinha uma bisnaga dessa era o cara, era riquinho. Por quê? Porque já era uma coisa mais cara por causa de toda a tecnologia, né? Você imagina uma bisnaga de água, né? E você só comprava uma vez e enchia quantas vezes você quisesse, né? E no Rio de Janeiro já era comercializado em 1879. Em Joinville, em 1887. Demorou aí, né, uns 8 aninhos para chegar aqui. E os limões de cheiro foram perdendo a sua força para essas bisnagas.
Aham. Oi, Então, o pessoal está perguntando, tá todo mundo querendo saber do lança-perfume, sabe? já estamos chegando. Tá todo mundo querendo saber que hora que vai chegar Não. o lança-perfume. A Kika que está dizendo que jogar isso é a cabacinha, jogava a cabacinha lá no Não. Nordeste. Lá no Nordeste, o limões de cheiro, além de chamado de laranjinhas, também eram cabacinhas. Eram Isso. cabacinhas. Aqui era limões de cheiro, né? Certo? E daí tinha a bisnaga. E a bisnaga, a gente acredita que foi ela que deu o trampolim para esses brinquedos que espirram água até hoje, no carnaval, né? Certo? Então a gente vê em inúmeros jornais do Rio de Janeiro essa correlação com o que acontecia aqui em Joinville. E os limões de cheiro e as bisnagas começaram a se tornar coisas do passado, porque ficou já meio cansativo. E a moda agora veio com muita ênfase. E o que era a moda agora, gente? Era o lança-perfume. Porque o lança-perfume cada vez mais ganhava espaço nas festas carnavalescas do Rio de Janeiro e enchiam os comércios, tá? E em Joinville da mesma forma. E a gente encontra Mas no salão, né? um dos primeiros indícios em 1908, que era para brincar justamente dentro dos salões. Nós tínhamos uma loja chamada aqui O Menezes, que é na rua Conselheiro Mafra, tá? Em 1908, ele fala assim: participa aos seus amigos e fregueses que recebemos um grande sortimento de serpentinas, confetes, laranjinhas e lança-perfume, né? Lança-perfumes, confetes dourados, no Salão Walter e no Clube Joinville. Aonde que era o Salão Walter? O Salão Walter é onde é hoje a Liga de Sociedades, ali perto do Bombeiro. Ali era Salão Walter, tá? Confetes dourados, oferece a dinheiro. Ou seja, você tem que comprar dinheiro lá. Você tem que levar o dinheiro. Você não podia comprar ele de forma fiado, né? Certo? Só que o que a gente percebe que tantos os confetes que vieram da Europa, vieram principalmente de Paris, porque o cara teve uma ideia fantástica. Ele falou assim: chega de jogar água nos outros, vamos pegar, já sei, vamos pegar um monte de papel picado, colocar dentro do balde e jogar na pessoa. Quando a pessoa perceber que vai ser água, vai ser papel picado. E daí ele começou a trabalhar isso numa máquina. E ele vendeu tanto papel picado que os papéis picados foram para dentro das laranjinhas. Só que sempre existem os espíritos de porcos dentro do carnaval que querem acabar com a festa. Lá em Paris foi quase que extinto o confete, porque as pessoas nas brigas enchiam as bocas das pessoas com confete até a pessoa se afogar, né? Certo? Só que aqui vendeu tanto que vendia o quê? Vendia de sacos e sacos. E falava assim: o confete é barato, o confete não exaure os bolsos, né? Por outro lado, teve uma situação em Joinville que aumentava tanta oferta o preço do confete que custava mais caro do que 1 quilo de carne, um pacote de confete. E as pessoas deixavam de comprar carne para comprar confete para jogar um no outro dentro dos salões. E foi tanto lança-perfume vendido, tanto lança-perfume, que a empresa Rodo, que é de Paris, né, veio para o Brasil para pesquisar por que vendia-se tanto lança-perfume. O lança-perfume nada mais era do que um esguicho para cima, que era para aromatizar o ambiente, para deixar o ambiente cheiroso. Só que quando esse líquido em forma de gotículas caíam, as pessoas perceberam que elas ficavam o quê? Ficavam meio alucinadas, né? Então as pessoas começavam a espirrar no próprio braço e a cheirar, né? Certo? Então a gente percebe que aí começa esse negócio do lança-perfume. O lança-perfume chegou junto com o confete, chegou junto também com as serpentinas.
E por que que o nome era serpentina? Porque veio de lá de Paris. Serpentina nada mais era do que um rolo de papel, todo enroladinho, e na ponta tinha uma cabecinha de cobra, que era uma serpente. Então, por exemplo, eu estou dentro do baile e eu gostei muito da Inês, e a Inês está com decote nas costas. Então eu vou pegar e jogar serpentina nela, a cobrinha vai morder as costas dela, ela vai olhar e fui eu que dei uma mordidinha com a serpentina. Por isso que o nome é serpentina. Vem de serpente, vem de cobra. E os salões de Joinville lotados. E o que mais chama atenção também, Inês, é que começou dentro do salão, vendia serpentina, vendia confete e vendia o lança-perfume. Só podia entrar nos salões se você tinha máscaras. Então, por exemplo, em 1914, a gente... Ah, você tem uma máscara aí. Só que essa máscara, Inês, não podia, sabe? Porque essa máscara não tampa o teu rosto todo. As máscaras teriam que ser de arames, de papelão, cetim, gaze, tinha que ter guiso, lantejola, e todas as cores se vendia. E detalhe importante, né? Muito importante, a gente percebe que além do lança-perfume, que tinha assim muitas propagandas que falavam assim, a filha pede ao papá, o filho pede a mamá, lírio rosas rezedá, contando que seja Vlan. O que era Vlan? Era uma outra marca de lança-perfume que chegou junto com o rodo. Por quê? Porque daí outras empresas começaram a surgir, porque queriam ganhar também o seu dinheirinho com o lança-perfume. E para você ter o lança-perfume, ter a serpentina, ter o confete e entrar no baile, você teria que tirar uma licença na polícia. Senão você não entrava no baile. Como é que você vai entrar no baile se você está mascarado? Não sei se você é boa pessoa. Então você tinha que ir na polícia, ok? Certo? E teria que fazer o quê? Tirar uma licença. Tirando essa licença, você apresentava nos salões, que os salões nada mais eram do que salões lindíssimos, como, por exemplo, a gente tem, além do Salão Walter, a gente tem o Salão do Pau d'Água. Você já sabia que existia esse salão? Salão Pau d'Água. Salão... Eu conheço Pau d'Água, mas não é salão. Era o Salão Pau d'Água, o Clube Carnavalesco Joinvilense. Nós tínhamos o Clube de Joinville, a Sociedade Guarani, sabe? Nós tínhamos vários bailes. Joinville enfervescia em 1914. E os bailes de carnaval eram bailes à fantasia, sabe? E em 1914, né, já tinha chegado a luz elétrica em Joinville, nós temos um baile maravilhoso que Joinville imitou, que teve lá no Rio de Janeiro, que é o baile do Diabo, Diabinho e Diabão. Certo? O que que era? Era um baile promovido pelo Salão Walter, aí também teve no Teatro Nicodemos, que é justamente onde é a Igreja Universal hoje, o Salão Berner, a Sociedade Bey-Guterlaune, certo? E teve assim, esse baile foi incrivelmente, que eu já vou falar dele, o que aconteceu. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar que em Joinville, no final do século XIX, início do século XX, aparece o tal do Zé Pereira. Vocês já ouviram falar do Zé Pereira? Eu peguei a musiquinha do Zé Pereira, que vem dos escravos de Jó. E a original seria assim: escravo de Jó, jogar o cachimbó, tira a bota, deixa o Zé Pereira entrar. Aí veio o Zé Pereira. O Zé Pereira nada mais era do que uma pessoa que não se sabe exatamente quando é que ele nasceu, uma pessoa negra que saiu tocando um tambor pela rua. Um louco assim na época, a pessoa falou, esse cara é louco. E ele arrastava multidões. E o Zé Pereira, ele veio para Joinville, certo? Ele chegou em Joinville aqui e com ele formou outros Zé Pereiras. Porque todo mundo que tocava um tambor e saía pela rua era um Zé Pereira.
era o Zé Pereira. E era incrível. E o Zé Pereira esteve em Joinville lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, e cantavam pela rua: "E viva o Zé Pereira, pois que a ninguém faz mal. Viva a bebedeira nos dias de carnaval", certo? E todas as cidades que tinha alguém que tocava tambor, né, certo? Era o Zé Pereira. A professora Valdete Daufenbach, ela comprova que o Zé Pereira teve aqui em 1882, tá? Não teve muita adesão, né? Mas o batuque dos surdos, o instrumento característico dele, fez a maior algazarra aqui em Joinville. Pensa, né? Certo? Que a gente viu, inclusive, em 1911, o grupo dos Tangarás. Por que Tangará? Tangará era uma ave típica aqui da região. O grupo do Tangará convida um Zé Pereira, que não se sabe se é esse Zé Pereira mesmo, que foi organizado em cima da hora, para não deixar desapercebida a festa do Rei Momo, e eles saíram do mercado às 8 horas da noite. Todos tinham que participar e deveriam comparecer decentemente fantasiado. Tá? E daí, em 1911, o jornal lança assim: às 8h30 da noite, partiu do Lago do Mercado Público o grupo dos Tangarás, devido aos esforços do senhor Júlio Barreto e Mário Canuto, acompanhando pela música, ok? As ruas da cidade à luz de arcotes e de lanternas, porque tinha muitos lugares de Joinville que não tinha luz ainda, né? E o Zé Pereira esteve aqui. E daí, antes de eu voltar para os bailes, o que aconteceu? Né? Você imagina, Inês, você aqui em Joinville, em 1907, muito cavalo, charrete e tudo mais. Em 1907, aparece um elefante aqui em Joinville. Claro, não era um elefante. Disseram que era um elefante. Era um carro, um landau de sem capota, andando em Joinville, tá? Certo? Era do senhor Trinques. As pessoas que estavam na rua se jogaram para o meio do mato. Em 1907, apareceu precisamente no dia 17 de maio, esse carro andando aqui em Joinville. As pessoas largavam um cavalo, charrete, pulavam pelo mato, pelos espinhos e tudo, falando: meu Deus, existe um elefante. E ele engoliu um homem, porque tinha um homem dirigindo. E andava em alta velocidade, 20 km por hora, o máximo. Né? Aí, por que eu falei? E por que eu falei desse evento? Porque uma outra característica que Joinville teve durante os dias de carnaval foi o corso. O que era o corso? Nada mais era do que os automóveis movidos a motor. Tinha chegado há pouco tempo aqui no país. Em 1907 chega aqui em Joinville, mas nas outras cidades já tinham. Eles desfilavam pelas ruas. E daí ficava muito chato você só dentro do salão, porque dentro do salão somente as pessoas de alta sociedade viam pessoas de alta sociedade. O legal era eu me exibir, eu mostrar o meu poder para toda a massa, não é verdade? Então o mais interessante era o quê? Eu ir para a rua de carro e fazia uma fila de ida e uma fila de volta. Ficava na mesma rua, andando, subindo e descendo. E quando os carros se encontravam, Inês, jogavam confetes e serpentinas, uns nos outros. Seria batalhas de confete. Só que em Joinville teve o primeiro corso e aconteceu o quê? Vamos proibir. Por quê? Porque é muita velocidade e pode matar alguém na rua. Aí o corso começou só com o cavalo. E o mais interessante, o seu Adolfo Schneider, ele lembra que aos 6 anos de idade, ele via desfilando pelos principais logradouros da cidade, a primeira rainha do carnaval de Joinville, que era uma menina de 5 anos de idade. Ela foi 5 anos de idade, aqui em Joinville, na Rua do Príncipe, com o mesmo espírito festivo, regada a toneladas de confete e serpentina, certo? E daí teve o corso e foi proibido e depois só continuou com carroças.
O problema de tudo isso é que sentiam a necessidade de ter o curso, porque queriam fazer o curso para mostrar. E as pessoas já tinham poder aquisitivo e nós já tínhamos aqui alguns carros na cidade. Aí o delegado da polícia, veja bem, nós já estamos falando de 1920. O delegado da polícia fala assim, tá bom, estão me enchendo o saco, nós vamos fazer o curso. Só que é o seguinte, a regra é, não pode usar fantasia, não pode usar máscaras imorais, não pode usar bandeira de Estado, os condutores não podem usar máscaras que transfigurem seu rosto, eu quero saber quem são, não pode usar armas proibidas em lei, provavelmente armas de fogo, não pode cantar pelas ruas e ofender a moral pública e desrespeitar famílias, os veículos não podem correr, senão vai ser suspenso o condutor, e os veículos deverão usar buzina de sereia. Buzina de sereia é assim, ó, pá, 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 aquela buzina bem, buzina sereia, tá? Para dispersar o povo. E no final ele coloca assim, para que ninguém me chame de ignorante. Eu sou o segundo tenente delegado de polícia, eu fixo isso em lugar público e na imprensa da cidade. Eu sou Francisco Oliveira Cercal, escrivão interino e que escrevi, delegado da polícia do dia 13 de fevereiro de 1920. E acontece o curso. Um carro no Rio de Janeiro custava 30 mil réis a primeira hora de aluguel. Em Joinville custava 20 mil réis, certo? O jornal de Joinville, o jornal de Joinville, o nome do jornal era Jornal de Joinville, o periódico de circulação, né, no dia 10 de fevereiro, anunciava assim uma tabela de preços para quem quisesse participar do curso, né? E daí no ano, mais tarde, de 1925, teve um curso gigantesco, foi o maior curso, que lotou a rua 15 de novembro, tá? E não tinha mais carro para alugar, certo? Só que daí nesse dia, o delegado falou assim, ó, olha, antes que seja tarde, a polícia vai tomar enérgicas medidas em dia de curso. Contra a criançada, era criança, não era cri, tá? Era criança. Contra as crianças que correm atrás dos autos para juntar serpentinas. Por quê? A pobreza ficava tudo na calçada, vendo os bonitos e bonitas desfilando com suas roupas e jogando serpentinas e confetes. A criançada invadia a rua, quando dava uma folguinha, pegava os confetes para jogar uns nos outros. Aí ele diz assim, olha, essas crianças estão sujeitas a ficar debaixo de algum alto. Antes que o mal cresça e corte a cabeça dessas crianças, tá? Eu quero deixar bem claro, pais, cuidem de seus filhos. Bom, resumindo, no outro dia teve o curso, 2 dias depois saiu uma nota no jornal. Carnaval, os bailes, o curso, batalha de confete, desastre e outras notas. Diz que uma massa popular às 5 horas da tarde, como sardinha em lata, se comprimia na rua 15 a fim de apreciar o desfile. E à noite o movimento foi extraordinário. Só que o que aconteceu? Diz que uma criança foi juntar um confete e um carro atropelou uma criança. Nisso parou todo o curso, levaram a criança para a farmácia, todo mundo ficou quieto. Daqui a pouco veio o cara dizendo, a criança passa bem. Começou a festa de volta. Isso era a coisa mais engraçada, né? Então, o curso desapareceu aqui em Joinville com a chegada do Landau em 1930, onde acaba a minha pesquisa. Por quê? Porque o Landau vinha com capota fechada. Para que eu vou fazer um curso? Não é verdade? Eu vou fazer um curso com capota fechada? Como é que eu vou mostrar o meu poder? E só rico participava do curso. Então o Schneider fala assim, que é o seu Adolfo, o progresso matou algo muito bonito, o nosso carnaval de rua, obrigando os foliões, os cordões, invadirem os salões novamente para desejar os gracejos de Momo. Ou seja, voltaram tudo para os salões.
né? E os salões lotados o tempo todo. Só que aí, Inês, a gente percebe uma coisa bem interessante. As fantasias. Quem é que podia comprar fantasia? Só gente abastada. Porque era obrigatório você entrar no salão fantasiado a partir de 1907. Era obrigatório. Não tinha essa, eu não vou de fantasia. Então você não entra. Você tinha que estar fantasiado e mascarado, certo? Tá? E a diretoria falava bem assim, ó, olha, não é permitido jogo de entrudo aqui dentro. Ou seja, pensa você toda linda, cheirosa e vir para casa com um balde de água de esgoto, né? Porque tinha ainda o jogo de intrudo, porque até mesmo as pessoas protestavam contra essa classe mais abastada através do intrudo. Muito pouco, mas existia, né? E então a gente percebe que os salões começaram a ganhar força com a chegada da luz elétrica, que foi em 1909, que é onde surgiu mais tarde aquele baile de todos os tempos. Grava bem essa data, o baile de 1914. Em 1914, no Rio de Janeiro, tá? Certo? Existia um baile onde as pessoas tinham que ir fantasiados de diabos, velho da morte, com os lábios brancos. Joinville fez a mesma coisa. Joinville ostentou um folguedo temático com luzes vermelhas, verde, parecia assim a casa do diabo, o inferno, né? No outro dia, os jornais falaram assim: a decoração mais emprestava ao recinto a nota dominadoramente rubra de uma originalidade e luxo jamais visto em Joinville. A entrada bem assim, e dizia assim, ó, a entrada tinha uma coisa infernal, lembrava a entrada de um luminoso inferno, sabe? Então foi um baile maravilhoso, que daí começou a surgir todos os anos. Só que a polícia sempre estava ali, né? Olha, não pode ter contravenção, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Esse ano nós não vamos ter carnaval, sabe? Aí os outros falavam assim, tristeza não pagam dívidas, que o Momo nos auxilie, sabe? E nós vamos festejar à vontade, dizia bem assim, né? E a gente encontra umas coisas bem interessantes, né? Que são, na realidade, os relatos de alguns políticos da época, tá? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar de Max Colim, né? Vocês já conhecem Max Colim, já ouviram falar que é o nome da rua. Max Colim falou assim em um referido baile de 1924. Se não houvesse o carnaval, o mundo não era mundo, mas também é o meu único vício, né? Um senhor doutor aqui em Joinville falou assim, se o meu Landau falasse. Landau era o carro dele. Pensa, né? Safadinho, né? Certo? E o mais interessante era um diplomata que morava aqui em Joinville, chamado senhor Carlos de Carvalho. Ele falava assim, ó, dizem que sou diplomata. É porque não me viram ainda no carnaval. O carnaval é uma conta corrente que eu tenho sempre um grande saldo. Ai, meu Deus do céu. E tinha aqui também, a gente encontrou uma pessoa que nunca arrumava uma namorada, que era um tenente, inclusive era suspeito, né, que ele era um dos maricas da cidade, porque era assim que chamavam as pessoas que eram homossexuais. Ele falou assim, quero ver se arranja uma noiva, já não é sem tempo, sabe? Então, quer dizer, nós temos relatos de pessoas que curtiam o carnaval dessa forma. Só que daí, você fala assim para mim, tá, Pipo, e o carnaval como desfile e tudo mais? Quando é que começa a surgir? É bom a gente lembrar que a partir da década de 20, a Harmonia Lira, o Teatro Guarani, promoviam bailes grandiosíssimos de carnaval, certo? Nós tínhamos em Joinville, em 1924, mais ou menos 6 salões gigantes, todos lotados. Mas nós tínhamos para o pessoal de classe baixa, classe média e classe alta. Tranquilo. E o que a gente percebe, que os salões pensaram assim, olha, nós temos que fazer uma coisa diferente. Nós vamos para a rua
fazer protesto no dia de carnaval. Mas como fazer protesto no dia de carnaval? Aí pegaram a ideia do Rio de Janeiro, porque já em 1855 tinha no Rio de Janeiro o que chamavam de préstito. O que era préstito? Préstito é o desfile de carnaval. Qual a diferença? Desfile de carnaval hoje nós temos enredo, né, Inês? Você sabe muito bem, né? Nós temos enredo. Préstito não tem enredo. Cada ala protesta o que quiser, sabe? Tá? E os nossos salões se uniram e com carros enfeitados tematizaram críticas ao governo, à sociedade. Eles protagonizavam foliões fantasiados ao som de música de carnaval. E a Gazeta de Joinville, né, do dia 29 de fevereiro de 1908, uma nota joga dizendo assim, quem quiser se juntar no desfile de festa, venha. Vamos sair do Salão Walter. E em 1911, o jornal Comércio de Joinville diz, vamos sair às 20h30 do pátio do mercado. As ruas já estavam mais ou menos iluminadas, porque a luz já tinha chegado há 2 anos, né? E vai ter um carro alegórico feito pelo Bloco dos Tangarás, e vai ser a coisa mais linda. Só que o préstito que chamou a atenção foi o préstito dos vagalumes. É bom a gente lembrar que nessa época as pessoas eram muito jovens que participavam do carnaval. Quando eu falo jovem, gente, eu estou falando de jovem mesmo. 20 anos, 30 anos já não é tão jovem. Porque durante a minha pesquisa no arquivo histórico, eu via nessa época anúncios assim, precisamos de jovem de até 20 anos para cuidar de idoso de 40. De 40. Aí eu fiquei pensando, então eu sou uma múmia já, né? Porque eu sou o Tutankhamon, né? Certo? E o préstito dos vagalumes, porque eles eram o quê? Um grupo de jovens famosos, todos brilhantes, tá? E eles promoveram um préstito. E o primeiro carnavalesco de Joinville, podemos dizer que foi o seu Rui Tibiriçá. Rui Tibiriçá é um carnavalesco, foi o grande artista do préstito de 1914, gravem essa data, que foi o maior préstito da minha pesquisa até então, tá? Foi com 6 carros alegóricos e quem bancava eram os salões de bailes, porque depois todos que participavam do préstito iam para os salões. Para você ter uma ideia, o primeiro carro veio com a banda do Salão Guarani, tocando, bem lindo. O segundo carro trouxe um chafariz, tá? E com várias mulheres em cima, encenando meretrizes, lamentando a míngua do líquido da vida em Joinville. Então faltava água em Joinville, tá? Já faltava água. Faltava água em Joinville. E para você ter uma ideia, a gente não achou essa informação. Mas chovia muito em Joinville, porque tinha muitas lojas que falavam assim, aqui vende-se botinas de plástico para o carnaval. Pressupõe o quê? Enxurradas em Joinville e a botina não passa água, né? Então, o segundo carro foram as meretrizes, o terceiro carro chocou, porque foi um cofre gigante, e um homem saía de dentro do cofre com os bolsos vazios, representando um tesoureiro falido financeiramente. E esse foi. Você está vendo que não tem um tema? São vários temas? Não é um enredo? Essa é a diferença. A quarta alegoria trazia uma rocha no oceano e saiu uma flor, tá? Uma criança, mostrando a inocência. Faltam 10 minutinhos, eu já estou terminando. O quinto carro trouxe os padres. Claro que não eram padres, eram pessoas, né? Ali, no caso, ali, estavam encenando serem padres. E ali, todas as críticas do colégio de padres, a gente não encontrou que críticas eram essas. Só que atrás desse carro, para finalizar, para arrematar o desfile, trouxe uma enorme cesta de flores e surgia dela uma formosa moça que erguia a bandeira dos vagalumes, só de shortinho, e dizia assim, ó, essa alegoria, esta é o belo sexo, atrás do carro dos padres.
tá? O carnaval de Joinville era um carnaval que, de progressivas evidências do festejo de ano a ano, que a gente consegue detectar nos diversos periódicos da cidade. Claro que foi se modificando naturalmente. Lido mais de 1.100 recortes de jornais de 1865 a 1930 e depois de 88 a 2018, claro que a gente viu muito perrengue desde então. Não era uma festa bem vista pela sociedade. Por quê? Porque é um momento de você se desprender e também colocar sua crítica para todo o governo. A gente não viu em nenhum momento o governo dando dinheiro, mas o pessoal fazia a festa acontecer, certo? Então é uma festa rica e que a gente pode constatar que é, na realidade, uma das festas, eu não posso dizer que é a festa mais antiga, é uma das festas mais antigas de Joinville, que foi criada por ter necessidade do homem exaurir a sua euforia, a sua alegria, nessa cidade que sempre sugou o suor, nessa cidade que sempre sugou a força do trabalho, entendeu? Que até hoje a gente luta com aquele pseudônimo Joinville não tem nada para se fazer. Joinville é terra do trabalho, né? Certo? A gente poderia falar muito mais coisa, mas eu quero deixar bem claro hoje. Joinville sempre seguiu os moldes dos grandes centros. Então, carnaval teve desde 14 anos de fundação. Quando Joinville era um adolescente, Joinville começou a pular carnaval e hoje ainda a gente passa problemas para manter essa festa aqui em Joinville. A minha pesquisa desse período passa para 1988, quando começa a ascensão e o declínio das escolas de samba, mas isso é um outro momento. Eu falei muito, porque é muita informação e eu queria ficar falando aqui umas 3 horas, né? Que pena que eu tô aqui, ó, parece um boneco de cera ali, né? Empalhado ali. Mas eu quero agradecer muito, Inês. Você, eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Isso que eu quero. Então, o Maico até perguntou, só dizendo quem está por aqui na live, assim, dá uma aproveitada, não sei se eu vou conseguir falar o nome de todo mundo, já vou pedindo desculpas aqui, porque foi muito rápido ali. A Regi, Kika, a Aninha, o Gian, o professor Gian, Denise, Brenda, Bruna Carla, que é a nossa rainha da bateria, Brenda é a madrinha da bateria, a Eliane, a presidenta do Caldeirão também, está presente ela é maravilhosa. aí. Isso, tá Lucas, Rafael, mestre, Henrique da nossa bateria está por aí também, Roger, Jaque, Angelita, a Bila diz que é daquele tempo lá de cima da mina. Tá acontecendo. Eu queria pegar o nome do creme da Bila, que ela tá inteirona ainda, passei daquele tempo lá. A Carme tá aí também, a minha irmã, abraço Carme, a Eli, o Michael do CDH também tá aí, o Michael é professor de história também, né, Michael? Então, o Michael também. O Michael foi a pessoa que me ajudou muito, me incentivou muito com esse tema. O Michael? Michael, professor de história. Ele perguntou aqui se neste período aí a harmonia lira, né? Ou de repente outros, mas ele especificou a harmonia lira. Já existia essa questão de negro, porque tu mencionou que começou lá que era ainda o tempo da escravidão, né? Apareceu isso no estudo? Nós não encontramos em nenhum momento da pesquisa, durante esse período, a participação negra na cidade. Não encontramos. Não existe. Em nenhum jornal. O Pereira era negro, não? O Zé Pereira era negro, só que ele não invadia salões. Ele era de rua. Ah, tá. De rua, certo? Então a gente acredita que na rua poderia até ter. Mas dentro dos salões já era bem mais complicado. Somos todos descendentes de Pereira, então? É isso mesmo, né? E a minha pesquisa, na verdade, ela só conseguiu ser feita porque eu tenho a participação muito das mulheres.
que é a Inês, que participou da pesquisa como entrevistada, a Marta, a Nara, a professora Monique, eu tenho também a Rosa, tá? São a Neuzinha, são várias as mulheres que participaram da minha pesquisa que eu tenho que agradecer muito. Foram 26 entrevistados, enfim, foi muito bacana. Pena que há pouco tempo. Isso. Eu não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui, que eu acho que tinha perguntado alguma coisa, não sei. Eu tô até sem o tempo aqui, porque eu acho que a gente tá fechando aí, acho que 1 hora já, né? Mas eu agradeço, né, Inês? E desculpa, gente, por essa falha aí tecnológica, mas o que importa é que a voz saiu. Tá aí 20 segundos para a gente dizer muito obrigado para todo mundo, muito Beijo a obrigado todos. mesmo. Quinta-feira que vem, mestre Henrique está convidando todos os mestres de bateria